7 anos. Parecia uma vida inteira e, ao mesmo tempo, um piscar de olhos. Mariela segurava a fotografia gasta nas bordas, o papel macio sob a ponta dos seus dedos. Na imagem, um jovem de sorriso fácil e olhos brilhantes a abraçava na praia. Rico. O nome ecoou em sua mente como uma canção distante, uma melodia que ela tentava esquecer, mas cujo refrão sempre voltava nos momentos de silêncio. Hoje era um desses momentos. O aniversário da sua morte. Um arrepio percorreu sua espinha, não de frio, mas de memória. Ela ainda conseguia sentir o cheiro do mar daquele dia, o calor do sol em sua pele, a segurança dos braços dele ao seu redor. Uma lágrima teimosa se formou no canto do seu olho. Ela a enxugou rapidamente, com raiva de si mesma. Chorar não traria ninguém de volta. Mamãe, estamos atrasadas. A voz aguda e cheia de vida de luz a puxou de volta para o presente. Mariela piscou, guardando a foto na gaveta da comoda como se guardasse um segredo doloroso. Olhou para a sua filha, parada na porta do quarto, vestida com seu melhor vestido para a festa da escola. Luz, com seus 7 anos de idade, era o oposto daquela fotografia. Ela não era uma memória desbotada, era a realidade mais vibrante e colorida que Mariela poderia imaginar. Seus cabelos escuros, seus olhos vivos, seu sorriso, às vezes, quando sorria, era como ver um fantasma. O fantasma de Rico. Já vou, meu amor. A mamãe só estava, ela parou. O que diria? Que estava visitando um túmulo em seu coração? Procurando um brinco. Luz não questionou. Correu e abraçou as pernas da mãe. Você está linda, mamãe. Mariela sorriu, um sorriso genuíno desta vez. Aquele pequeno ser era sua âncora, sua razão. Por Luz, ela havia-se reerguido das cinzas. Por Luz, ela administrava sua pequena e charmosa floricultura. E por Luz, ela estava prestes a se casar com Heitor, um homem bom e estável que lhe oferecia um futuro sem sobressaltos. Um futuro seguro. Era tudo o que ela queria. Ou pelo menos, era o que ela dizia a si mesma. A festa da escola era um caos barulhento e feliz. Crianças corriam por toda parte, o cheiro de pipoca e algodão doce misturava-se ao som de música infantil. Mariela segurava a mão de Luz com força, sentindo-se parte daquele cenário de normalidade. Por um momento, a sombra do passado se dissipou. Ela conversou com outras mães, riu das palhaçadas de um mágico e aplaudiu a apresentação de dança de Luz. Tudo estava perfeito. Até que não estava mais. Aconteceu de repente. Enquanto pegava um copo de suco para Luz, seu olhar varreu a multidão. E então, ele parou. Congelou. Perto do portão, de costas para ela, estava um homem. Alto, ombros largos, vestido com um terno caro que parecia deslocado naquele ambiente festivo. O cabelo escuro, cortado de forma impecável. Havia algo na sua postura, na forma como ele segurava o celular junto ao ouvido, que fez o coração de Mariela falhar uma batida. Não seja boba, ela disse a si mesma. É só um pai esperando o filho. Mas ela não conseguia desviar o olhar. Era como se uma força invisível a prendesse. O homem desligou o telefone e se virou lentamente. E o mundo de Mariela parou de girar. O ar fugiu de seus pulmões. O copo de plástico em sua mão amassou, derramando suco em seus sapatos. O barulho das crianças, a música, as conversas, tudo se transformou em um zumbido distante. Só havia aquele rosto. Um rosto que ela via todas as noites em seus sonhos e pesadelos. Mais velho, sim. Havia linhas finas ao redor dos olhos, uma dureza no maxilar que não existia antes. A expressão era fria, calculista, a de um estranho. Mas os olhos, aqueles olhos eram os mesmos. Os olhos de Ricardo. Um turbilhão de emoções a atingiu, choque, negação, raiva, uma pontada de esperança tão dolorosa que a fez sentir náuseas. Isso era impossível. Rico estava morto. Ela tinha ido ao seu funeral. Tinha chorado sobre um caixão fechado.
Mamãe, você derrubou o suco. A voz de Luz a trouxe de volta, mas a realidade parecia distorcida. Antes que Mariela pudesse reagir, Luz soltou sua mão e correu na direção do parquinho, passando a poucos metros do homem. Aquele homem. Seus olhos seguiram a menina por um instante, uma expressão indecifrável em seu rosto. Então, seu olhar encontrou o de Mariela. Por um segundo, o tempo voltou 7 anos. Ela viu um lampejo de reconhecimento, um choque que espelhava o seu. Mas foi tão rápido que ela pensou ter imaginado. Imediatamente, uma máscara de indiferença fria caiu sobre o rosto dele. Ele começou a caminhar na direção dela. Cada passo dele era uma batida trovejante em seu peito. Ela estava paralisada, uma estátua de sal no meio da festa. Senhora Mariela Santos? A voz era mais grave, mais polida do que a de Rico, mas o timbre era inconfundível. Ela apenas assentiu, incapaz de formar palavras. Ele estendeu a mão. Mariela olhou para aquela mão, para os dedos longos, e seu cérebro gritava. Era ele. Não era ele. Era um demónio. Era uma alucinação. Meu nome é Leandro Montenegro. Creio que teremos uma reunião em breve. Sou o novo investidor da sua floricultura. As palavras eram profissionais, distantes. Leandro Montenegro. O nome era estranho, não pertencia àquele rosto. Ela não apertou a mão dele. Apenas o encarou, procurando desesperadamente por um sinal, qualquer coisa que provasse que ela estava louca. Ele recolheu a mão, sem demonstrar constrangimento. Seu olhar era impenetrável. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente. Tenha um bom dia. E com a mesma calma com que chegou, ele se virou e foi embora, deixando Mariela no meio do caos, com o coração partido em 1000 pedaços pela segunda vez na vida. O resto do dia passou como um borrão. Ela dirigiu para casa no piloto automático, respondeu às perguntas animadas de Luz com monossílabos e colocou a filha para dormir sentindo um terror gelado que não sentia há anos. Sentada na sala escura, ela repetia para si mesma. Coincidência. Apenas uma coincidência cruel do destino. Pessoas podiam ser parecidas. Era um mundo grande. Mas a voz, o olhar. A porta se abriu e Heitor entrou, trazendo consigo um cheiro de segurança e normalidade. Ele sorriu ao vê-la, o sorriso gentil que havia conquistado. Oi, meu amor. Por que está no escuro? Ele acendeu a luz e se aproximou, depositando um beijo em sua testa. Tenho ótimas notícias. Fechei aquele negócio que estávamos esperando. Sua floricultura vai poder expandir exatamente como você sonhou. Mariela o olhou, o coração na garganta. Que negócio, Heitor? Heitor sorriu, orgulhoso. Consegui fechar o contrato para você, meu amor. O novo investidor da sua floricultura. O nome dele é Leandro Montenegro. Aquelas palavras, Leandro Montenegro, ditas com um sorriso orgulhoso de Heitor, foram como um prego final no caixão da sanidade de Mariela. O mundo ao seu redor inclinou-se perigosamente. Ela sentiu o sangue fugir do seu rosto, mas forçou um sorriso que lhe pareceu uma careta. Que bom, querido. Sua voz saiu como um sussurro oco. Bom? É ótimo. Heitor a abraçou, sem perceber a rigidez do corpo dela. Eu disse que cuidaria de tudo. Ele é um empresário sério, com muito capital. Nossos problemas financeiros acabaram, Mari. Nossos problemas apenas começaram, pensou ela, um nó gelado se formando em seu estômago. Ela se desvencilhou do abraço dele com a desculpa de que precisava de um copo d'água. Na cozinha, agarrou-se à bancada de mármore frio, respirando fundo, tentando impedir que o pânico a dominasse. Heitor a seguiu, a preocupação genuína em seus olhos. Você não parece bem. Está pálida. É por causa de hoje, não é? O aniversário, ele baixou a voz, solidário. Mariela, eu sei que é difícil, mas foi uma coincidência. Esse homem apenas se parece com ele.
Você precisa deixar o passado ir. As palavras dele, que deveriam ser reconfortantes, soaram como condescendência. Ele não entendia. Como poderia? Para ele, Rico era apenas uma história triste do passado de sua noiva. Para Mariela, ele era a ferida que se recusava a cicatrizar e que, agora, ameaçava infeccionar toda a sua vida. Você tem razão, ela mentiu, forçando outro sorriso. É só o cansaço. Foi um dia longo. Naquela noite, Mariela não dormiu. Deitada ao lado de Heitor, ela encarava o teto, enquanto a imagem daquele rosto a assombrava. O rosto de Rico, mas com a frieza de um estranho. Leandro Montenegro. Seria possível? Um homem forjar a própria morte, abandonar a mulher que amava, desaparecer por 7 anos e depois voltar como um investidor? A ideia era tão absurda, tão cruel, que parecia saída de uma novela barata. Mas a semelhança era perfeita demais para ser ignorada. Pela manhã, ao se preparar para a reunião na floricultura, ela se olhou no espelho. Havia olheiras escuras sob seus olhos. Ela não era mais a garota ingênua que Rico havia deixado para trás. Era uma mulher, uma mãe, uma empresária. E não seria feita de boba. Ela se vestiu com seu terninho mais profissional, prendeu o cabelo num coque elegante e aplicou uma maquiagem que escondia sua noite de insônia. Por fora, ela era a dona da flor de luz. Por dentro, era uma detetive em busca da verdade. Leandro Montenegro chegou pontualmente às 10. Ele entrou na loja e o aroma familiar de lírios e rosas pareceu recuar diante da sua presença fria e imponente. Ele cumprimentou a funcionária de Mariela com um aceno de cabeça formal e caminhou até a pequena mesa nos fundos, onde ela esperava. Senhora Santos. A voz dele era um veludo áspero, profissional. Senhor Montenegro. Ela respondeu, o coração martelando contra as costelas. Por favor, sente-se. A reunião foi uma tortura. Ele falava de números, de estratégias de mercado, de reposicionamento de marca e de sinergia. Usava um jargão corporativo que fazia a cabeça de Mariela girar. Ela tentava se concentrar, mas tudo o que conseguia fazer era estudá-lo. Os gestos, a maneira como ele inclinava a cabeça ao ouvir, a forma como seus dedos tamborilavam na mesa. Havia flashes de Rico ali, enterrados sob camadas de gelo e formalidade. Mas eram tão fugazes que ela se sentia uma louca, caçando fantasmas à luz do dia. Ela começou a se sentir ridícula, humilhada por sua própria esperança desesperada. Ele era apenas um sósia. Um sósia cruelmente perfeito. E com a otimização da logística, podemos aumentar a margem de lucro em 15% no primeiro trimestre. Ele concluiu, empurrando uma pilha de papéis para ela. Mariela piscou, tentando registrar as palavras. Certo. É um plano ambicioso. Eu não invisto em nada que não seja ambicioso. Ele disse, com um meio sorriso que não alcançou seus olhos. Foi então que aconteceu. Ao gesticular para enfatizar um ponto no gráfico, sua mão esbarrou na pilha de documentos que se espalhou pelo chão. Merda, ele murmurou, a primeira palavra não ensaiada que ela ouviu dizer. Ambos se abaixaram para pegar os papéis. E nesse instante, o tempo parou. A manga de seu paletó caro e o punho de sua camisa de algodão egípcio subiram alguns centímetros, apenas o suficiente. No lado de dentro de seu pulso direito, visível contra a pele pálida, havia uma cicatriz. Uma fina linha branca, em forma de lua crescente. A cicatriz que ele ganhou aos 16 anos, quando tentou consertar a cerca do quintal dela e se cortou no arame farpado. A cicatriz que ela beijou centenas de vezes, traçando seu contorno com a ponta dos dedos. Mariela prendeu a respiração. Um som estrangulado escapou de sua garganta. Leandro, ou quem quer que ele fosse, pareceu perceber seu olhar fixo. Ele puxou a manga para baixo rapidamente, mas era tarde demais. A máscara havia caído. A verdade estava ali, nua e inegável, naquela pequena marca na pele. Ele se levantou, o rosto uma pedra de gelo.
Mas os olhos dele, por um milissegundo, traíram um pânico que ele não conseguiu esconder. A reunião terminou abruptamente. Mariela mal ouviu o que ele disse depois. Sua mente estava a 1000 por hora. Assim que ele saiu, ela correu para o seu pequeno escritório nos fundos, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abrir a gaveta de sua escrivaninha. Lá, no fundo, sob pilhas de contas antigas, estava uma pequena caixa de madeira. Dentro, as poucas relíquias que guardara de sua vida com o rico. E lá estava ela. Uma foto dos dois na praia, rindo, jovens e despreocupados. O braço dele estava em volta dos ombros dela e em seu pulso, claramente visível sob o sol, estava a cicatriz. Não havia mais dúvida. Não era coincidência. Não era loucura. Era uma mentira. Uma mentira de 7 anos. A raiva substituiu o choque. Uma fúria branca, pura, que queimou toda a sua dor e confusão. Ela pegou a sua bolsa e saiu da loja, sem dizer uma palavra para sua funcionária. Do outro lado da rua, Leandro Montenegro estava prestes a entrar em um sedã preto de luxo. Ela não pensou. Apenas atravessou a rua, o som de seus saltos no asfalto como o anúncio de uma batalha. Ela parou bem na frente da porta do carro dele, bloqueando seu caminho. Ele se virou, a surpresa evidente em seu rosto antes de ser substituída por uma expressão irritada. Senhora Santos, algum problema? Mariela levantou o queixo, olhando diretamente naqueles olhos que um dia ela tanto amou. Sua voz tremeu, não de medo, mas de uma fúria contida por 7 longos anos. A cicatriz, ela disse, a voz baixa e perigosa. Eu vi a cicatriz no seu pulso. Eu sei que é você, rico. Pare de mentir. A acusação dela pairou no ar quente de Florianópolis, mais afiada que uma faca. Eu sei que é você, rico. Pare de mentir. Por um instante, o mundo de Ricardo desmoronou. A persona de Leandro Montenegro, construída com 7 anos de disciplina férrea, dinheiro e distância emocional, trincou como um vidro fino. Dentro dele, o jovem assustado que ele pensava ter enterrado há muito tempo gritou em pânico. O fogo nos olhos dela era o mesmo que ele se lembrava, a mesma paixão, mas agora queimava com uma fúria que ele nunca conhecera. Uma fúria direcionada a ele. Seu instinto, afiado por anos vivendo em alerta, assumiu o controle. Ele agarrou o braço de Mariela, um toque fez um choque elétrico percorrer ambos e a puxou para o lado, abrindo a porta do passageiro de seu carro. Entre ele ordenou, a voz mais ríspida do que pretendia. Agora. Não podemos conversar aqui. Para sua surpresa, ela não resistiu. Entrou no carro, o corpo tenso como uma corda de violino, e bateu a porta. Ele contornou o veículo e sentou-se ao volante, o cheiro do perfume dela preenchendo o espaço confinado, um perfume que ele não sentia há uma eternidade. Era torturante. Ele não ligou o motor. O silêncio dentro do carro era pesado, carregado de perguntas não feitas e respostas temidas. Ele olhou para as próprias mãos no volante. Mãos que agora assinavam contratos milionários, mas que tremiam levemente. A máscara de Leandro estava se desfazendo. Você não tem o direito, ela começou, a voz embargada pela raiva. Eu sei, ele interrompeu, a voz finalmente saindo como a sua própria, cansada e cheia de pesar. Ele se virou para encará-la. Sim, Mari. Sou eu. Vê-la absorver a confirmação foi como levar um soco no estômago. A raiva em seus olhos deu lugar a uma dor crua, uma traição tão profunda que o fez desviar o olhar. Porquê? A pergunta era um sussurro quebrado. Nós enterramos você. Eu chorei por você. Eu morri um pouco naquele dia, rico. Porquê? Como ele poderia explicar? Como poderia colocar em palavras o terror daquela noite? Uma memória vívida o atingiu, tão real que ele quase podia sentir o cheiro de pneu queimado. O som de tiros, os faróis do outro carro colados em seu retrovisor, o rosto de um homem na janela do passageiro, um rosto que ele nunca esqueceria. Ele jogou o carro para fora da estrada, capotando na escuridão, o mundo se tornando uma confusão de metal torcido e dor.
Ele sobreviveu por um milagre, mas sabia que eles voltariam para terminar o serviço. Naquele momento, escondido na mata, sangrando e quebrado, ele tomou a decisão. Para que Mariela vivesse em paz, Ricardo precisava morrer. Eu não tive escolha, ele disse, a voz rouca. Eu me envolvi com gente perigosa. Sem querer, eu testemunhei algo que não devia. Eles tentaram me matar. Aquele acidente não foi um acidente. Eles me caçaram. Ele olhou para ela, implorando com os olhos para que ela entendesse. Fingir minha morte foi a única maneira. A única maneira de garantir que eles nunca chegassem até você. Eu fiz isso para te proteger, Mari. Era a verdade. Mas era uma verdade pela metade. Ele omitiu o nome Sérgio Vargas. Omitiu os detalhes. Mencionar esse nome seria como invocar o diabo, e ele não o colocaria nesse perigo. Ele já havia feito sofrer o suficiente. Mariela escutava, as lágrimas que ela segurava agora escorrendo silenciosamente por seu rosto. Mas não eram lágrimas de alívio ou compreensão. Eram lágrimas de amargura. Me proteger, ela repetiu, a voz ganhando força, cada palavra pingando sarcasmo. Você chama isso de proteção? Desaparecer? Me deixar acreditar que o amor da minha vida estava morto? Me deixar enfrentar tudo sozinha? A voz dela subiu, cheia de uma dor acumulada por 7 anos. Sozinha, rico. Você entende o que isso significa? Eu tive que juntar meus próprios pedaços. Eu tive que aprender a viver de novo, a respirar de novo, a não ter medo do escuro de novo. E eu consegui. Eu construí uma vida. E agora você aparece, com seu terno caro e seu nome falso, e espera que eu diga obrigado? Cada palavra era uma facada em seu peito. Ele não tinha pensado nisso. Em sua mente, ele era o mártir, o que havia se sacrificado. Ele nunca havia parado para pensar na devastação que deixara para trás. Mariela, eu. Não, ela o cortou. Você não tem o direito de dizer nada. Você não sabe o que eu passei. Eu não estava completamente sozinha. A maneira como ela disse aquilo o fez franzir a testa. O que quer dizer? Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, um gesto desafiador. Quando você desapareceu, eu descobri algo. Algo que me deu forças para continuar. A única razão pela qual eu não desisti de tudo. Ricardo sentiu um calafrio, uma premonição. Ele viu o queixo dela tremer, mas o olhar dela era firme. Eu estava grávida, rico. O mundo inclinou-se. O som da rua desapareceu, substituído por um zumbido agudo em seus ouvidos. As palavras dela pareciam vir de muito longe, distorcidas, sem sentido. Eu tive que passar pela gravidez sozinha, ela continuou, a voz agora um fluxo constante de dor e força. Tive que dar à luz sozinha. E eu tive que criar nossa filha, sozinha. Nossa filha? A palavra ecoou no vácuo de sua mente. Nossa filha. Ele olhou para o rosto de Mariela, depois sua mente voou para a imagem daquela garotinha na festa da escola. A menina com seu sorriso. Tudo dentro dele se partiu. O poderoso Leandro Montenegro, o homem que controlava impérios, foi reduzido a nada. Ele era pai. Ele tinha uma filha. Uma filha de 7 anos que ele nunca conheceu. A dor da perda, que ele pensou ser insuperável, foi subitamente eclipsada por uma dor nova e 1000 vezes mais aguda, a dor do que ele nunca teve. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Apenas um suspiro trêmulo. Mariela viu o choque no rosto dele, a completa devastação. Por um momento, a raiva dela vacilou, mas foi rapidamente substituída por um instinto protetor feroz. Ela não deixaria aquele caos entrar na vida de sua filha. Com uma calma assustadora, ela abriu a porta do carro. O ar fresco da rua atingiu, mas não aliviou o aperto em seu peito. Ela se virou para olhá-lo uma última vez, o homem que era um fantasma e agora era uma catástrofe.
Para mim e para o mundo, Ricardo morreu há 7 anos, ela disse, a voz fria como gelo. Para a minha filha, ele nunca existiu. Fique longe de nós. E então ela se virou e foi embora, os ombros retos, sem olhar para trás, deixando-o sozinho no silêncio ensurdecedor de seu carro de luxo, afogada em uma verdade que era mais devastadora do que qualquer mentira que ele já havia contado. Os dias que se seguiram à confissão de Ricardo foram um borrão de ansiedade. Mariela sentia-se como se estivesse andando sobre um chão de vidro fino, com um abismo logo abaixo. A raiva que sentira no carro dele não desapareceu, mas agora se misturava a uma confusão dolorosa. Ele a abandonara, sim, mas para protegê-la. Era uma justificativa nobre ou a desculpa de um covarde? Ela não sabia dizer. Seu coração estava dividido. Uma parte, a parte que ainda amava o jovem rico da fotografia, queria acreditar nele, queria entender seu sacrifício. A outra parte, a da mulher que chorou por 7 anos e criou uma filha sozinha, sentia-se traída e furiosa. Nesse turbilhão, Heitor era sua rocha. Ele era previsível, gentil e seguro. Ele era tudo o que Ricardo não era. Diante do caos que a volta de Ricardo representava, o futuro calmo e estável que Heitor lhe oferecia parecia mais tentador do que nunca. Ela se agarrou a ele, à sua normalidade, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Naquela noite, Heitor preparou um jantar especial. Velas na mesa, sua comida favorita, um vinho caro. Era um esforço claro para apagar as sombras dos últimos dias. Ele segurou a mão dela sobre a mesa, o toque dele era quente e firme. Mariela, ele começou, os olhos cheios de uma sinceridade que a desarmava. Eu sei que você tem andado distante. Eu sei que o aparecimento desse sósia do Ricardo mexeu com você. Mas eu estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Ele se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Mariela prendeu a respiração. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Eu te amo, ele disse, a voz embargada. Eu amo você e amo a Luz como se fosse minha filha. Deixe-me cuidar de vocês. Deixe-me dar a paz que vocês merecem. Case-se comigo, Mariela. Ele abriu a caixa. Dentro, um anel de diamantes brilhava sob a luz das velas. Era lindo, perfeito. Era a promessa de tudo o que ela dizia querer: segurança, paz, um final feliz. Ela queria dizer sim. Desesperadamente, ela queria apagar Ricardo de sua mente e aceitar aquela promessa. Mas a palavra ficou presa em sua garganta, um nó de incerteza. Heitor, ela sussurrou, os olhos marejados. É tudo tão rápido. Ele sorriu, um sorriso compreensivo, mas com uma ponta de decepção. Tudo bem. Pense com calma. O anel é seu. A promessa é minha. Estarei esperando. Nos dias seguintes, a presença de Ricardo ou Leandro era uma assombração constante. Ele não a procurou mais, mas ela o via de longe. No café perto de sua loja. Passando de carro pela rua. E, o mais perturbador, perto da escola de Luz. Certa tarde, ao buscar a filha, ela viu a cena que mais temia. Luz estava no parquinho, rindo, enquanto Leandro, a uma distância respeitosa, lhe mostrava algo. Mariela se aproximou, o coração aos saltos. E então o passarinho voa para o ninho dele, ele dizia, a voz grave e suave. Ele tinha nas mãos um pequeno pássaro de madeira, perfeitamente entalhado. Luz olhou para ele com os olhos brilhando de admiração. Você que fez? Eu costumava fazer muitos desses, há muito tempo, ele respondeu, e seu olhar encontrou o de Mariela por cima da cabeça da menina. Havia um universo de tristeza e arrependimento naquele olhar. Uma parte dela queria gritar para ele se afastar. Outra, traidora, sentiu o coração doer com a beleza triste da cena, um pai e uma filha, conectados por um instante, sem saber da verdade que os unia. Luz, vamos, ela disse, a voz mais dura do que pretendia. Heitor tinha insistido em acompanhá-la naquele dia. Ele observou a cena de longe e quando Mariela se virou, viu a expressão no rosto dele.
O sorriso gentil havia desaparecido. Seu maxilar estava cerrado e havia uma frieza em seu olhar que ela nunca vira antes. No caminho para o carro, ele segurou seu braço. O aperto foi um pouco mais forte do que o necessário. Não quero esse homem perto da luz, ele disse, a voz baixa e controlada. Ele está obcecado por você por causa da semelhança. Não é seguro. Heitor, foi só uma... Eu disse que não é seguro, Mariela, ele interrompeu, e pela primeira vez, a gentileza dele pareceu uma fachada. A partir de amanhã, eu virei buscar a luz na escola. É melhor assim. O pedido soou como uma ordem. Pela primeira vez, a segurança que Heitor oferecia pareceu sufocante, como as paredes de uma gaiola. Naquela noite, a casa estava silenciosa. Luz dormia e Mariela não conseguia parar de pensar. A frieza de Heitor, o olhar de Ricardo, o anel de noivado em sua comoda. Ela estava perdida. Precisava de um copo d'água, de algo para clarear a cabeça. Enquanto caminhava pelo corredor escuro, passou pelo escritório de Heitor. A porta estava entreaberta. Ela o ouviu falando ao telefone, mas sua voz estava diferente. Não era a voz confiante do arquiteto de sucesso ou a voz carinhosa de seu noivo. Era uma voz baixa, quase servil. Um tom que ela nunca tinha ouvido dele. A curiosidade a fez parar. Ela se encostou na parede, fora do campo de visão. Sim, senhor. A situação está sob controle, Heitor dizia. Uma pausa. Sim, ele voltou, está usando o nome de Leandro Montenegro. O sangue de Mariela gelou. Ele sabia. Ele sabia que não era um sósia. Não se preocupe, ela não suspeita de nada. Continua acreditando que sou o porto seguro dela. A risada baixa e sem humor de Heitor fez um arrepio percorrer a espinha de Mariela. Houve outra pausa, e então vieram as palavras que estilhaçaram seu mundo em 1.000.000 de pedaços. Entendido, disse Heitor, a voz respeitosa, submissa. Exatamente como o Sr. Vargas previu. Vargas. O nome era desconhecido para ela, mas o tom com que Heitor o pronunciou dizia tudo. Era o nome de alguém poderoso. Alguém a quem seu noivo perfeito respondia. Alguém que sabia que Ricardo estava vivo. Seu porto seguro não era uma rocha. Era uma armadilha. Ricardo estava em seu apartamento, um espaço amplo e minimalista com uma vista panorâmica de Florianópolis. O luxo ao seu redor, o mármore, o vidro, o aço escovado, parecia frio e sem alma. Era o habitat de Leandro Montenegro, não o lar de